não tá ligado, hoje a gente está aqui no NIEC para conversar de novo sobre dengue, um assunto sério. Em Caratinga a gente está vivendo um surto. Da última vez que a gente conversou sobre esse assunto aqui no Tá Ligado, a gente tinha uns 800 e poucos casos na cidade. Hoje a gente já está com 1.138 casos suspeitos de dengue. E os alunos aqui já conversaram comigo, já me falaram que alguns aqui já tiveram dengue, outros estão sabendo de casos de chikungunya e zika na vizinhança. E eu queria perguntar para Luana, ela estava me falando aqui que a vizinha dela não está cuidando direito do quintal dela. Fala aí, Luana, para a gente, o que você acha desse assunto? É por causa que eu fui na casa dela, pedi ela um negócio emprestado. Eu cheguei lá e falei assim, aqui, joga essa planta fora, tá cheio de larvas. Pegou e falou assim, eu não vou jogar não, porque isso é só minhoquinha. Aí eu peguei o balde de planta dela e joguei fora. Isso mesmo, a Luana tomou a atitude mais correta. Uma das atitudes que a gente deve ter em relação à dengue, que é o quê? Manter os vasos e todos os utensílios domésticos virados para cima para que eles não acumulem água da chuva. Quem aqui comentou? Quem aqui já teve dengue? Quantos? Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos de dengue aqui só nessa roda. Como que foi, gente? Conta aí. É muito ruim. Você ficou passando muito mal. Lá no meu bairro tá várias pessoas com chikungunya. Minha mãe pegou chikungunya semana passada. Ninguém tá cuidando do quintal. Só esse ano lá em casa já 3 pessoas pegaram dengue. Gente, é muito ruim, é horrível, é a sensação. Eu nunca tinha pegado dengue, foi a primeira vez, então eu não sabia direito, porque tipo assim, eu achei que era uma gripe normal, porque como eu nunca tinha pegado, eu não conhecia direito. Mas aí eu procurei o médico assim e tal, aí eu descobri que eu tava com dengue. A minha foi até leve, porque foi de uma semana assim e tal, mas é uma sensação horrível, gente, é muito ruim. E é uma coisa muito ruim, né? Porque é uma coisa que tá no Brasil, até vezes no mundo, né? E essa dengue, Zika vírus, está tendo muita morte, muitas doenças. Eu acho que o ser humano deve ter ciência e cuidar, né? Porque sabe que prejudica a saúde e continua desse jeito. Eu acho que é isso. A primeira vez que eu dei dengue, a sensação é horrível. Você não aguenta levantar, você só fica deitada. Seu olho... Eu assistia televisão de óculos, porque meu olho chorava assim, do nada. E eu penso que só falar não resolve. Se as pessoas não agir, vai continuar matando mais e mais pessoas. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas, em vez de falar muito, tinham que agir e cuidar, porque falar do vizinho é fácil, mas cuidar da própria casa mesmo, ninguém cuida. Inclusive, eu estava conversando com umas meninas aqui antes de gravar, e elas comentaram, minha vizinha não cuida e tal, eu não adianta falar. E como que faz, gente? Se falar não resolve, vocês acham que não teria que ir lá, e vocês mesmos, ou qualquer um de nós, ir lá e fazer o que os outros não estão fazendo? Eu acho assim, tipo assim, você tem que dar iniciação da sua própria casa, você tem que conversar com seus amigos e tal. Igual lá em casa, tipo assim, lá em casa tem um quintal enorme, e o quintal cresce o mato muito rápido. Aí, como tem bastante criança, fica brincando, assim, às vezes deixa tampinhas jogadas no quintal e tudo, e a gente não vê, porque o mato cresce mesmo, cresce muito rápido. Então, a gente chegou à conclusão de que sempre que o mato estiver bem grande, a gente vai capinar direitinho e tudo. Aí, quando vai muita criança lá para casa, a gente fica bem atento para não deixar nenhum brinquedo no chão, nem nada. A aguinha do cachorro, porque são 3 cachorros lá em casa. Então, cada um tem seu negócio de tomar água. Então, a gente cuida, a gente tira a água todo dia. Sempre tem, quando a gente esquece, a gente lembra. E também, gente, é muito importante aquela gavetinha de trás da geladeira. Sempre lá em casa, eu que limpo. Mas, às vezes, não dá tempo, né? Como o dia é muito corrido, então não dá tempo de trocar, tipo assim, todo dia e tal. Então, mas é bom lembrar. Quando eu lembro, eu aviso a minha avó, eu esqueci. Aí ela vai lá e troca. É muito importante, não deixa, gente, porque dengue é uma coisa muito ruim. Já perdi uma amiga minha por dengue. A menina de 18 anos, acabou de formar. Esse ano ela morreu de dengue, então é uma coisa muito triste, lamentável. Você tocou no assunto de que os vizinhos, você cuida da sua casa, mas os vizinhos não cuidam.
Mas esse fato acontece porque a maioria dos brasileiros em si, a maioria não, vamos dizer uma boa parte, não tomou conta da gravidade que é a dengue. Acham que é uma doença que você fica uma semana, daqui a pouco você toma remédio, cuida e trata. Eles não tomaram a consciência da gravidade que tem, que agora que surgiram mais 2 doenças além da dengue, que pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, você não é só cuidar do seu quintal. Você tem que falar, divulgar mesmo. Não que as outras pessoas não cuidam. E não é achar que é só porque é da casa delas que não vão transmitir. Não é só elas que vão pegar. Porque tem gente que fala, tá na minha casa, se eu pegar não tem problema. Porque da casa dela pode passar para as outras. E pode pegar numa criança que pode matar, pode pegar numa grávida que pode dar microcefalia na criança. Então é muito sério. É uma doença que não é brincadeira. Lá perto de casa, eu tenho uma vizinha lá que, tipo, ela é meio desleixada, assim, não liga, e tem um quintal muito grande lá atrás da casa dela. Aí mas minha mãe chegamos um dia na janela e vimos um montão de pneu, que ela deixa os pneus jogados assim e planta. Um montão de... Ela coloca umas flores assim pra... Aí eu fui e falei assim, e como eu não converso muito com ela, mas minha mãe foi, pulamos o muro para tirar para virar o pneu. E depois ela chegou, viu que estava tudo mexido lá, ela foi e até brigou com a gente, achou ruim, ela falou assim que não era para ter mexido, porque se desse dengue, ia dar nela, ia dar problema para ela, que não ia ligar, entendeu? Aí nós foi lá, mas minha mãe fez nossa parte, né? E os lugares, assim, não é só tampinha de garrafa, não é só pneu. Dentro de casa, igual um exemplo, é o filtro. Se você deixar aberto, pode ser água filtrada, mas se tiver aberto e parado, pode dar dengue dentro do filtro, se não tiver com aquela tampinha em cima. Aí você está bebendo uma água que pode ser contaminada. Bom, os vizinhos não cuidam do quintal, mas meu pai todo fim de semana olha o nosso quintal e revisa tudo. Até do vizinho ele já limpou. Todo fim de semana ele olha. E assim, eu acho que o ser humano deveria ter consciência que ninguém quer culpar ninguém. Eu acho que todo mundo deveria saber que a pessoa quer ajudar e saber, né, como é que tá o quintal do outro para ajudar, porque não vai dar problema só para a pessoa que está perto, pode dar problema para a rua inteira ou para o pessoal que mora em si. Igual lá em casa tem um barril cheio d'água, que quando nós fomos orar um dia desse, estava cheio de focos de dengue ali embaixo de ovinho. Aí, eles foram lá em casa, né, confiscaram a gente, pediu pra gente jogar aquela água toda fora, tava cheio de água. A gente teve que jogar tudo fora, porque tava botando ovo lá e ia ser difícil. Porque a gente sabia que ia contaminar todo mundo, né, se aquele mosquito desenvolvesse. Muitas pessoas ligam com as outras pessoas, mas não ligam o que eles fazem. O mosquito pode ser pequenininho, mas ele transmite, pode matar. Muitos seres humanos buscam riquezas, mas não buscam olhar o que pode acontecer com ele. Lá em casa tem um quintal muito grande. E quem limpa lá é o meu avô. E depois eu acho que ele não está cuidando direito. Porque quando eu desci lá ontem, estava cheio de litros de água, pneu, estava cheio de águas no canto lá. Eu achei errado, porque se alguém da minha casa pegar, ele não vai querer cuidar da gente. Quem cuida dele é minha mãe, ele é idoso. Já tem os meus irmãos não estão cuidando. Eu acho melhor eu pedir para o meu pai ou para minha mãe me ajudar a cuidar, que seria melhor do que o meu avô. Igual lá em casa tem um vizinho que ele abriu assim, quebrou a parede da casa dele para guardar o carro. Aí ele foi embora e deixou lá tudo aberto e lá dentro chove. Aí lá fica vazio, lá tem tudo quanto é coisa. Aí pegou, lá tem água, lá tem larvas. E é perto da minha casa. Na minha casa tem minha irmã pequena. Aí, se pegar, minha mãe foi lá avisar para ele, pediu para capinar o
quintal e tudo. Aí ele não fez nada até hoje. E até hoje nós estamos esperando ele, porque a nossa parte nós já fez, aí nós pedimos para avisar, né? Ontem, algumas semanas atrás, minha irmã mais velha, ela pegou dengue. E minha mãe estava achando muito estranho, porque no nosso quintal ele é cimentado e não tem como dar dengue, porque toda semana cuida, todo dia cuida, de manhã, meu padrasto, olha e tal. Só que aí nós olhamos na casa de cima. Na casa de cima, assim, ela é muito parada, quase ninguém sobe lá. E quando nós subimos lá, tinha um monte assim, de garrafa aberta, com água dentro, porque quando estava faltando água, né, nós estava armazenando. Aí nós, tipo, limpamos lá e tal. Aí quando vimos, achamos um homem lá da dengue, passou lá e olhou, que falou que nós tínhamos que tirar várias coisas, porque tinha muito risco sério para dar dengue. Aí nós achou o motivo, né, da minha irmã ter pegado dengue, porque não estava cuidando daquela parte lá de cima. Como estava chovendo, teve muitas águas assim, paradas e tal. Aí ontem nós teve que juntar a família toda, limpar tudo lá em cima. Aí tirou várias coisas. Eles acharam, como é que fala? Focos lá e tal. E, tipo, agora eu percebi que nós temos que, todo dia, sempre estar curioso, a procurar, ver se tem, para sempre se prevenir, né? Porque ninguém gosta, né, de pegar... Porque se você, tipo, você não pega a dengue, é ela que escolhe você e te ataca. Gente, essa questão da dengue é uma questão de higiene, né? No nosso quintal, na nossa casa, e é uma questão, acaba sendo de solidariedade também, porque se você resolve o problema dentro da sua casa, acaba que você tem que ficar vigiando o problema na casa do vizinho também. Se depois de tudo isso que vocês falaram, eu tô indo lá, pulando o muro da casa da minha vizinha para poder ir lá limpar, e ela ainda tá achando ruim, por que você acha que as pessoas ainda têm essa atitude? Será que só depois que elas pegarem dengue ou pegarem chikungunya ou zika, é que elas vão entender que elas precisam ter atitudes tão simples, que é limpar o próprio quintal, que elas vão entender que só fazendo isso que a gente vai acabar com essa epidemia de dengue na nossa cidade, no nosso país e até no mundo? Eu acho assim, a pessoa, às vezes, ela não tá nem ligando com ela mesma, igual ela falou que se ela pegasse dengue, ela não tava nem aí, a vizinha dela falou. O problema é que eu acho que não é nem questão da pessoa ficar doente, é que ela, como eu falei, ela não sabe o grau da importância que tem isso. Tá tendo representantes eu esqueci o nome, aqueles que vão e visitam em casa, agentes de saúde, que passaram na minha casa e olharam. O quintal lá em casa é muito grande mesmo. E meu pai tá cimentando lá agora, só que tinha muitas garrafas. E eles explicaram que se não tirassem, não limpassem tudo, poderia passar uma nova fiscalização e cobrar multa. E eu não acho errado isso, porque se a pessoa não... Como diz, que o brasileiro é assim, se não doer no bolso dele, ele não vai mudar nada. Que se ele pegar a doença, não tem problema. Mas se mexer no dinheiro, no financeiro, aí ele vai dar um jeito de resolver aquela situação. Eu penso assim. Às vezes pode até ter um filho. Não pode ser ela, às vezes, que vai pegar. Pode ser o filho dela. E muitas vezes eles só dão valor quando perde, né? O filho dela pode morrer por causa da dengue ou, às vezes, por causa do zika. Então, chegando à conclusão, tem que cada um fazer a sua parte, ficaria tudo limpo e não correria o risco de outras famílias pegarem também. Pois lá em casa, quando chove, o terrácio lá, a área lá é aberto. E lá fica cheio de água, esse negócio. A minha mãe, ela trabalha e chega tarde, ela não tem como de limpar. E como eu estudo, arrumo casa lá, e algumas vezes eu saio para casa de algumas amigas, sobra sempre para me limpar. Aí como tem cachorro lá, eu sempre chego cansada, sempre limpo. Por quê? Porque se é o caso eu ou minha mãe pegar, aí vai ficar difícil, porque minha mãe e meu pai trabalham, e meus irmãos também não ficam dentro de casa para poder ajudar. Aí eu acho melhor eu mesma limpar. Igual, a minha prima ganhou neném.
E o menininho dela nasceu com microcefalia. Aí eu falei com ela, e toda vez que ela fica cuidando do menino, ela fica reclamando, ah, meu Deus, por que aconteceu isso? Aí eu falei com ela, às vezes se você tivesse olhado no seu quintal e tivesse cuidado mais, ele não tinha nascido assim. E é muito triste, gente. O menino nasceu com microcefalia igual dela. Ele não anda, ele tem 2 anos de idade, a cabecinha dele é muito pequenininha. Ele come papinho, às vezes ele não come. É muito triste. É cada um mesmo tem que cuidar do seu quintal e olhar do vizinho. Porque se a gente não olhar, várias crianças vão nascer assim, como se diz, eles não pedem para vir no mundo. Eles vêm de chupetão. E se a gente não cuidar, várias crianças vão nascer assim, como você falei. Igual quando eu fico olhando meu primeiro eu fico assim, se às vezes se nós também tivéssemos olhado o quintal, ele não tinha nascido assim. Ele não tinha nascido assim. E ela fica reclamando, ah, meu Deus, por que aconteceu isso? Aí eu falei com ela, passa, olha seu quintal cada dia mais, para outro, quando você não ter outro, nascer com o mesmo sintoma. Igual ela falou que o brasileiro é assim, que quando pesa no bolso, o que ele sente. Então eu acho que já que ninguém gosta de mexer no financeiro, então por que não cuida agora, antes de acontecer uma coisa pior, uma coisa mais grave, que vai afetar não só a família, mas como o financeiro dele também. Então eu acho que todo mundo tinha que tomar uma providência. Igual às vezes eu mesmo posso estar falando e não posso estar cuidando do meu quintal direito, mas eu acho que se cada um fazer a sua parte e alertar as outras pessoas, vai diminuir bem a epidemia da dengue. Ontem eu fui numa reunião, num salão, uma reunião, e eu fiquei surpresa em ouvir falar lá que mesmo na tampa, quando você usa o banheiro, quando você não, tipo assim, você não frequenta o lugar todo dia, mas você sempre vai lá para fazer uma reunião. Aí as pessoas acabam usando o sanitário e deixam a tampa aberta. E nisso, eles estavam falando que tinham larvas lá dentro do sanitário. Aí eu pensei assim, como pode, né, a pessoa usar o sanitário e não fechar a tampa? A gente pode esquecer e pode dar larva lá, então isso é muito perigoso. Eu não sabia que poderia, assim, que o mosquito poderia fazer até no sanitário, mas então, gente, fica a dica, sempre quando vocês forem em algum lugar, que tiver alguma reunião, vocês não frequentam um lugar assim tudo, mas sempre lembram de abaixar a tampa ou dar descarga sempre, porque isso é muito perigoso. Igual a gente está falando, tem vezes o vizinho não se importa com o que vai acontecer com ele, mas ele tem que pensar que, mesmo ele não estando nem aí, tem gente que mora do lado dele que pode estar, tipo assim, ele está cuidando, só que o vizinho não está. Ele deve pensar na consequência que ele, às vezes ele pode ter, só que ele não está nem aí, só que o vizinho que está do lado, ele está vendo que pode ter essa consequência, está cuidando e ele não está, mas pensar na consequência que o vizinho dele pode ter, que ele pode morrer, pode ter alguma doença. É igual, quando a gente vê algum litro ou alguma vasilhinha que está com água, a gente tira, despeja. Se caso a gente for usar, né, essa vasilha, a gente passar uma bucha do lado, porque a dengue ela não fica só dentro da água, mas ela fica dos cantos. Então a gente tem que pensar nisso também para, na hora que a gente for lavar a vasilha do cachorro, coisa do tipo, passar a buchinha do lado, porque isso também pode prejudicar. A minha vizinha o quintal dela, ela não cuidou. Tá ela e os 2 filhos dela com chikungunya. Aí acabou que minha mãe pegou também e os outros vizinhos que moram do lado pegou também. Tá todo mundo. Eu acho que se cada um conscientizar e limpar o seu quintal, a gente pode acabar com a dengue. Porque sim, o mosquito ele é poderoso, ele pode matar, mas ele não é maior que uma cidade inteira. Acho que também que deveria ter uma maior, como a gente fala, uma explicação da sociedade, assim, porque a gente não tá sabendo diferenciar a dengue da zika e da chikungunya. Se a pessoa tivesse uma explicação mais profunda do que pode acontecer, do que pode ser transmitido, eu acho que teria também uma maior, uma preocupação melhor, uma preocupação maior desse assunto. Aí eu acho que também que ajudaria um pouco as pessoas se preocupando, cuidariam para não transmitir e para não pegar também. Para elas não saberem que ela é um culpado de uma pessoa, de uma criança ter acabado falecido por causa que não cuidou do quintal, assim. Igual como se diz, né? O mosquito é desse pequenininho. E ele é tão atentado que ele gosta de água limpa, não de água suja. O mosquito não pode ser maior do que a gente tem que ser maior do que o mosquito. E ele é muito pequeno. Vamos juntar todo mundo, fazer solidariedade, cada um limpar seu quintal, se o vizinho quiser limpar o dele, nós limpa também. Porque isso não é quebrar a mão de todo mundo.
Não vai quebrar essa mão. Não custa nada você ir lá, olhar seu quintal e falar assim, já que meu vizinho olha dele, não importa com dele, vamos importar também, né? Porque, como se diz, né, o mosquito não pode dominar a gente que tem que dominar o mosquito. Que nem ela tava falando, tipo, como pode, né, um mosquito assim tão pequeno causar tanta assim, essa morte, dor, assim, porque não é bom os sintomas. Se você tem muita dor de cabeça, você, que nem a Kelly falou, você só quer ficar deitado, você não consegue nem assistir televisão direito, porque dói os olhos e tal. E como pode um mosquito tão pequeno, né, fazer uma coisa assim tão trágica assim pelo país inteiro? Um mosquito pequeno causar tanto alvoroço, né, como fala. É igual quando eles falam. Você demora tanto tempo para matar um mosquito, uns 10 minutos, por exemplo, a gente pode rapidinho limpar lá, igual no terraço, igual tem 2 banheiros. A gente pode ir lá limpar o ralo do banheiro, pode também limpar o terraço, litros, quando chove. E é isso, cara. Eu acho que hoje em dia não está adiantando muito você falar da dengue para certos tipos de pessoa, porque tem algumas pessoas que não têm consciência da gravidade que é isso. Então eu acho que enquanto a pessoa não tomar providência, não sentir na própria pele o que é ter dengue, ou ver algum familiar sofrendo, deitado na cama por causa dessa doença, o ser humano não vai aprender e vai continuar tendo essas atitudes desnecessárias. Porque é uma coisa de 10 minutos você troca a água, seja do cachorro ou aquela água que está parada, ou até mesmo aqueles ralos que fica do lado da pia. São coisas fáceis que você tem que fazer para tentar evitar isso, porque é uma gravidade. E também tem as doenças semelhantes, como o chikungunya, o zika vírus, que são mais perigosos. Isso tudo aconteceu devido à falha que o ser humano tem de não tratar, de não providenciar e tentar mudar. Porque ele não fazendo aquilo, outras pessoas também estão sendo prejudicadas, porque mesmo elas cuidando da casa, do seu ambiente, também estão pegando a dengue, porque outras pessoas não estão sabendo conscientizar isso. Eu já vi no meu bairro pessoas deixando a caixa d'água aberta e focos do mosquito. E um dia desse atrás a gente colocou fogo no nosso quintal e o fiscal falou pra gente que se a gente não tivesse colocado ia dar problema para muita gente, porque tinha muito lixo. E uma dica que eu posso dar, quando tem muito mato na casa da gente, a gente tem que queimar para evitar. Igual eu fui lá na casa da minha vizinha, né? E lá tinha muitos fogos. Aí eu falei com ela, eu vou tirar. Ela pegou e falou assim, ela não deixou, ela brigou comigo ainda. Aí eu falei assim, é engraçado, né? Você não pode dar não, mas quem vem cá na sua casa, o mosquito pode picar a pessoa que pode ir dentro da sua casa. Aí pegou e falou assim, porque você gosta muito de tomar conta da vida dos outros. Aí eu falei assim, não é tomar conta da vida dos outros, que prejudicar, não pode não, mas pode prejudicar eu mesmo, que dentro da sua casa, pra, tipo assim, te pedir alguma coisa emprestada, o mosquito pode vir me mordendo, prejudicar eu mesmo. Aí eu falou assim, mas não tem dengue aqui em casa não, porque se tivesse dengue já tinha me mordido. Eu falei assim, morder no seu não pode não, mas nos seus netos que vêm cá todo dia pode morder neles, prejudicar eles, mas a mãe deles. E é com esse recado aí de que a gente deve ter mais solidariedade, mais responsabilidade com o quintal da gente, com o quintal do vizinho também, é que a gente encerra mais um Tá Ligado aqui no NIEC e convida você para assistir o próximo. Um abraço e até o próximo Tá Ligado!